Boa noite, Daniel, Eliana Scarpini, Andréia, Margarete. Ô, Daniel, obrigada pelo carinho, Enoque. Alba Bela, ô, pastora, maravilhosa, incrível, te adoro. Felipe, beijo, beijo, beijo. Fabiana, Enoque, Diego. Oi, Fê. Ah, Margarete maravilhosa. Vocês estão me ouvindo, né? Ana Delma, Gui. Aqui nosso convidado. Carmen, saudade, minha amiga linda. Carmen Underline SP. Carmen, você é maravilhosa. Gente, que advogada, que mulher inteligente, guerreira. Amo essa mulher. Vigia Moca, beijo. Doutora Geisa, beijo, 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 beijo. Oh. Olha a Adriana, minha prima aqui, ó, a Ana. Adriana Souza. Ai, ó o Felipe, vendo você e o Edson Hudson. Adoro o Edson e Hudson. Adoro o Edson e Hudson. Olha o italiano aqui, gente, o Code. Mônica, minha vizinha, tudo bem? Eudi. Maria Irene, Edinho. Ah, Carmen, morrendo de saudade de você. Ó, minha mãe aqui, Irane Ramalho. Entrem, pessoal, entrem. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar para poder chamar o nosso convidado especial, esse convidado maravilhoso, que é o doutor Rodrigo Carpati, que vem aqui tirar dúvidas a respeito da legislação, a respeito de medidas para todos os condomínios da cidade de São Paulo, além da atuação que ele tem em vários outros estados no Brasil, e ele vai aqui nos dar orientações, vai tirar as dúvidas de vocês. Lembra que a gente falou que ia trazer ele novamente? Diante de tantas dúvidas e vocês gostando tanto do bate-papo, trouxemos o Dr. Rodrigo Carpati novamente para tirar as dúvidas. Então podem ir fazendo as perguntas de vocês aqui na caixinha, no pontinho de interrogação, ou vão lá nos meus stories, tem uma janelinha, faça a pergunta lá e volta aqui para a live, para o ao vivo, e ele vai responder todas as perguntas de vocês. Valéria Cabral, beijo, beijo, beijo. Ana, minha prima, eu tenho orgulho de você, eu te amo muito, 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 prima, muito. Neide, Marcela Cristiane, é isso aí, venham, vamos chegando. Ei, coisa boa! Gente, participei de uma live agora, de um ao vivo com a minha pastora, Cristiane Souza, pastor Levi. Nós falamos de um tema super importante neste momento, é um tema que está repercutindo o mundo, que é o aumento significativo de violência doméstica, violência contra as mulheres. Então, vários outros países adotaram medidas extremamente essenciais para ajudar essas mulheres, e aqui o Brasil vem adotando em vários estados medidas, e na cidade de São Paulo, por iniciativa de vereadores, da secretária Cláudia Carleto, da coordenadora de políticas públicas para as mulheres, a Maiara, a nossa parceira, né, que está lado a lado com a gente, bem como o nosso prefeito Bruno Covas, a Câmara Municipal, enfim, estamos adotando medidas para ajudar essas mulheres. Lá na live com a pastora Cristiane, a gente falou sobre a importância de debater esse assunto, conscientizar, informar, direcionar os membros das igrejas, tendo em vista as mulheres que sofrem violência doméstica e que precisam muito da igreja para ajudar, né, dos pastores para ajudar nesse momento. Além disso, falamos de uma plataforma super importante que vem crescendo e tem ajudado muitas mulheres já neste enfrentamento do coronavírus, no isolamento social, que é a plataforma As Justiceiras, idealizado pela doutora Gabriela Mansur e por várias parceiras, como a Marta Lívia Suplicy, a Kátia Bolos, Fabiola Sucasas, Valéria Escarança e assim por diante. Então, tem um Zap, gente, eu até divulguei lá, vou divulgar aqui também no começo dessa live. Ó, o Zap é para fazer denúncia, porque às vezes a mulher tem medo de ligar ou de sair de casa para denunciar a agressão. Então, para ela ter mais uma forma de denunciar e se sentir ali segura no momento da denúncia, é o Zap. O Zap é DDD 11 99639 1212. DDD 11 99639 1212. Mulheres, homens, todos unidos, né, para ajudar essas mulheres. Vamos divulgar esse Zap. Coloquem no Instagram de vocês, no Facebook de vocês, porque
Junto com as justiceiras também tem o a ONG Bem Querer Mulher, que está ajudando, está dando suporte. Então vamos ajudar as nossas mulheres, né? Então vamos lá. Vamos chamar o nosso convidado, Dr. Rodrigo Carpati. Gente, entra aqui, ó. Aqui em cima tem aqui as nossas fotinhos. Nossa fotinho e a nossa fotinho, minha e do doutor. Assim que ele entrar, clique em cima aqui da fotinho, vai abrir embaixo uma janelinha com o nome dele e com o meu. Vocês clicam em cima no nome dele, segue o Dr. Rodrigo Carpati, adiciona ele, porque ele dá várias dicas, sobe muitas informações na página dele aqui do Instagram, então é importante segui-lo neste momento. As orientações do Dr. Rodrigo Carpati essa noite, vocês vão ver que, ó, top para ajudar todo mundo que mora em condomínio, em prédios, em condomínio de casas. Vamos lá, vocês vão ajudar as pessoas levando essas informações. Cada vez mais multiplicar a informação, fazer propagar, é importante. Cida! Ô, doutor! Seja bem-vindo! Olá, Adriana, tudo bem? Tudo bem? Mais uma vez, obrigada por aceitar fazer essa live. Seja muito bem-vindo. É uma felicidade imensa conversar com você, principalmente porque você é a pessoa, gente da gente, né? Com um brilho no olhar, sempre simpático, muito educado. E a pessoa, quando é inteligente, mestre, é expert no que faz, né? É referência e consegue ter essa humildade, essa simplicidade, faz a conversa ser agradável e todo mundo aqui fica encantado e à vontade de perguntar, de continuar assistindo. Isso é muito positivo. Então, doutor Rodrigo Carpati, muito obrigada por estar lado a lado aqui com a gente e trazer essas informações aí super importantes nesse momento de isolamento social. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar mais uma vez com você. Infelizmente, essa quarentena aí está perdurando, mas a gente tem que tirar uma lição boa e com certeza essas lives são momentos maravilhosos de interação social que nós temos no momento. A gente fica ansioso, vamos ver o que a gente vai falar, é super bacana, a gente já está aí com quase 50 pessoas e com certeza cada vez mais gente aí entrando. Vamos bater um papo bem bacana. Agradeço mais uma vez o convite. Sou suspeito para falar de você, sou um grande fã do seu trabalho e com certeza é um trabalho que apenas teve início nesse mandato e você com certeza vai alçar grandes voos, como eu sempre costumo te dizer. É verdade, gente, o doutor Rodrigo Carpati, ele é profético. E eu fico feliz e ao mesmo tempo com medo. Eu falo, gente, que grande responsabilidade. Mas vamos lá, Deus na frente sempre, né, doutor? A gente tem uma fé, né? O doutor Rodrigo tem uma fé, gente, que é lindo de ver. Lindo, a gente tem que ter, né? A gente tem que acreditar, né? Se a gente não acredita, isso também é uma programação mental, neurolinguística. Se a gente não acreditar naquilo que a gente faz, dificilmente a gente consegue alcançar resultados. Você sabe que a última palestra que eu fiz, antes dessa situação, infelizmente, foi sobre minha trajetória. Eu fiz com um coach, o Afonso Paciléu, que é um cara maravilhoso, que ele é coaching de escritórios jurídicos, e eu fiz a parte, contei minha trajetória e ele fez uma orientação jurídica. Foi algo muito bacana, me senti muito bem fazendo. E dentre as coisas que eu mencionei, uma delas foi essa. Se a gente não acreditar na gente, ninguém vai acreditar. E se a gente não acreditar em dias melhores, eles não virão. E mesmo que eles não venham, a gente consegue sempre tirar uma lição boa de tudo que acontece. Eu lembro de uma história, ela é simples, mas ela fez sempre muito sentido para mim. De duas pessoas que estavam doentes e uma estava próximo da janela. E aquele que estava ao lado, ele mencionava todo dia: nossa, que dia maravilhoso, que campo maravilhoso, como é bom esse campo, crianças correndo. E os dois estavam muito doentes e o que estava longe da janela sobreviveu e o que estava perto da janela veio a óbito. E a primeira coisa que aquele que estava longe da janela queria
era ver aquela paisagem. Então, ele olhou e não tinha nada. Era uma paisagem morta, era um semiárido, era uma coisa horrível. Mas aquela vontade daquela outra pessoa de trazer uma mensagem positiva incentivou tanto aquele que estava enfermo que ele sobreviveu para querer ver aquilo que o outro estava vendo e na verdade não era nada, era apenas o poder da boa intenção, da boa vontade, da transformação. Então, eu acredito muito no poder que a gente tem dentro da gente, no poder da volta, do fazer o bem. E é assim que a gente vive, você também. E acredito outra coisa, Adriana, as pessoas que fazem o bem, elas acabam se encontrando. A energia positiva, ela se encontra e é assim que eu acredito que a vida funcione. Ah, eu também. Ah, eu sou sua fã. Sou muito sua fã. É Adorei. recíproco. Doutor, entrou aqui na nossa live o deputado Fernando Cury. Vamos mandar um abraço para ele, né? Um Ele é abraço, deputado. maravilhoso. Olha, aqui também estamos recebendo aqui uma mensagem da Inês. Inês Abraão, ela falou que você é demais, é incentivador de primeira. Ah, nós temos também aqui a doutora Rebrunelli Bertoni, que é lá da Lapa, OAB da Lapa. Ah, a doutora Luciana, é Luciana Lozic, eu acho que é o sobrenome. Falou que você é o melhor advogado. Eu concordo. Obrigado. Obrigado pelas palavras de todo mundo. Hoje teve na OAB da Lapa uma live com o vice-presidente, o Ricardo Toledo. Eu não consegui acompanhar, mas com certeza deve ter sido maravilhosa. A doutora Lilian, que trabalha com o Ramalho da Construção, ela sabe tudo de previdência. Ela tá lado a lado com os nossos idosos. Você falou uma coisa Ó, muito importante hoje, Adriana, sobre a violência contra a mulher e, por coincidência, eu fiz um post hoje que me mandaram e tenho lido nos noticiários o aumento da violência contra a mulher nessa época de quarentena. Então, a gente tem aí situações, infelizmente, muito difíceis, as pessoas dentro de casa, a violência contra filhos, contra a esposa, enfim. Vi um psicólogo falando outro dia que depois que isso tudo passar, nós vamos ter aí inúmeros divórcios, mas essa não é nem a questão, as pessoas não precisam ficar juntas se elas não quiserem. O problema é uma agressão, as pessoas são obrigadas a conviver, então, com certeza, o trabalho que você fez, essa live foi maravilhosa e, com certeza, o papel de instruir, de mostrar para as pessoas como situação como essa, ela não consegue enxergar a luz. O post foi que o síndico também é responsável para verificar o que acontece nas unidades e denunciar qualquer tipo de agressão contra a mulher. ah, então eu acho super importante a gente começar a live. Eu ia perguntar, minha primeira pergunta ia ser quantos condomínios, prédios, casas, enfim, a gente tem na cidade de São Paulo. Mas guarda essa perguntinha e vamos primeiro falar sobre isso. Vamos pegar esse gancho? Vamos. Porque eu acho que é importante, né? Olha, para todo mundo aí que, que é do direito imobiliário, condominial, que atua nessa área, nessa atividade, nesse ramo, e principalmente aqui os síndicos, eu já estou vendo que vários grupos aqui de síndicos entraram, né, para poder assistir. É já um destaque que a gente pode fazer agora no início da importância de como agir neste momento quando identificada uma violência doméstica. Conta um pouquinho para a gente, então, a respeito desse post e qual a orientação, a mensagem que você passa, doutor, que é importante prestar atenção, tanto o síndico quanto os advogados que atuam nessa área. Então, é algo extremamente delicado, porque o síndico pode ou não pode interferir. Então, em tese, o síndico não pode interferir numa ação que ocorre dentro de casa, é algo privado. Mas a gente teve, alguns anos atrás, um feminicídio, que foi aí que começou também uma campanha para alteração da legislação. Se não me engano, foi no Sul, onde um homem subiu no elevador agredindo a esposa, o porteiro viu, não tomou medidas e depois ele, acho que, jogou ela pela janela e veio a óbito. Uma situação, não lembro o nome, nem exatamente
o restante das informações, mas daí, a partir daí, até o próprio Ministério Público e diversas entidades começaram a entender que o que ocorre numa propriedade privada também é de responsabilidade daqueles que estão ali ao lado. Todos nós temos responsabilidades perante a nossa coletividade. Logicamente que o síndico não tem o poder de polícia, não é um herói, não deve bater com o pé na porta e entrar numa unidade, mas as pessoas elas devem sim entender o que está acontecendo, observar e tomar medidas. Inclusive nós temos no âmbito da segurança algo muito parecido com o que os Estados Unidos aplica, que é o Neighbor Watch. Neighbor Watch, que é o vizinho que cuida do vizinho. Então o vizinho não é que ele vai entrar armado, ele só vai ver uma situação de risco, verificando a situação de risco, ele vai comunicar às autoridades que vão tomar rapidamente as medidas. E essa situação, ela também é importante no caso de violência doméstica. Então, a gente tem aquela conversa popular que hoje não mais é pertinente, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Não, a gente tem que saber o que está acontecendo, a gente está numa comunidade, está dentro de um condomínio, mas se houver algum excesso, aquele vizinho ou aquele síndico, ele não deve julgar, mas ele deve reportar e levar para frente. A polícia vai tomar medida, o Ministério, se for um caso contra a criança, a gente vai na vara da infância, da juventude, enfim, a gente vai atrás da pessoa, do órgão competente para tomar medidas. Mas o importante é que a informação circule. O síndico, ele é um multiplicador e ele é alguém que tem que estar atento ao que acontece dentro da sua coletividade. Não para fofocar, não para interferir de forma prejudicial, mas para entender e verificar se ali existe alguém que precisa de ajuda. Porque alguém que está passando por uma situação difícil, ela às vezes não consegue sozinha sair de uma situação. Minha mãe é psicóloga, está nos assistindo também, e por isso que ela também me orienta nesse sentido, e também mudei, depois de conversar algumas vezes com ela, mudei a política também para entender como é que as situações funcionam e como que o síndico deve se manifestar. Então, qualquer situação estranha àquela coletividade, o síndico deve sim tomar medidas, não entrando na unidade, mas comunicando à autoridade ou observando para que a situação possa ser resolvida se necessária. É essa orientação que nós, do Movimento de Mulheres, também passamos. A gente fala assim, a gente usa exatamente esta frase, e quem usa muito essa frase também é a doutora Gabriela Mansur. A doutora Gabriela Mansur do MP, ela sempre fala, em briga de mulher, mete a colher, sim senhor. E como que você vai meter a colher? É chamando a polícia, chamando as autoridades, trazendo o fato à tona e tentando depois acolher essa mulher, tentando ajudar de todas as formas, né? Bom, esse é um outro tema, mas é extremamente importante isso. É não entrar na unidade, o síndico não entra, mas ele não pode tapar os ouvidos. Não é comigo, não estou ouvindo nada. Tem que chamar a polícia, tem que... Ao menor suspeita de agressão também é importante falar, porque às vezes a pessoa fala assim, só vou chamar a polícia na hora que a mulher já está berrando, gritando, pedindo socorro, já está quase sem voz. Não, gente, pelo amor de Deus. Às vezes, quando já está nesse estágio, ela já está quase para morrer. E quantos casos, faz uma busca, um levantamento na internet, inúmeros casos que quando um vizinho teve a coragem, um síndico teve a coragem de chamar a polícia, de chamar socorro, até a polícia chegar, já estava um silêncio absoluto. É tarde, né? Depois que você espera algo muito grande, é tarde. É isso aí. Agora vamos para a segunda pergunta. Segunda pergunta, doutor, pessoal, enquanto aqui, olha só, uma pausa. Podem já, hoje a gente pediu para o doutor voltar para responder as perguntas de vocês. Então vamos lá. Todas as perguntas, as dúvidas que vocês têm a respeito do isolamento social, da quarentena, de procedimentos, o que pode, o que não pode fazer dentro do condomínio, nesse momento de isolamento social. Gente, comecem a fazer as perguntas aqui, porque eu vou começar a ler e o doutor vai começar a responder, ok? Adriana, então, antes disso, eu ia pedir para o pessoal, para eles compartilharem essa live com
as pessoas interessadas, porque a gente está tendo muitas lives, o que é muito bom, mas que divide muito o público. Então, compartilhem essa live com todas as pessoas da área para que a gente possa atingir mais pessoas. É isso mesmo, pessoal, ó, comecem a convidar, ó, os amigos, pessoas que têm interesses, que não têm também, que acham que é importante assistir. Vamos lá, olha, se vocês compartilharem aqui no Instagram com algumas pessoas e no WhatsApp convidar pelo menos uma, duas para assistir, tenho certeza que a gente vai conseguir conscientizar um maior número de pessoas. Porque a ideia aqui é trazer informação e conscientizar, certo? Então, doutor, parabéns, é isso aí, vamos chamar a galera, vamos chamar a galera. Então, vamos lá, pessoal, enquanto vocês fazem as perguntas aqui, o doutor vai responder a primeira pergunta. Quantos condomínios, uma média, existe na cidade de São Paulo? Globando prédios e condomínios de casa. Então, no município de São Paulo, nós temos no município aproximadamente 28 mil condomínios. Na Grande São Paulo, a gente fala em quase 40 mil edifícios. E no estado de São Paulo, 60 mil edifícios. Nós temos que, no município de São Paulo, logicamente que são dados estimados, metade das pessoas ou trabalham ou vivem em condomínios. Então, é de suma importância que as pessoas entendam quais são os procedimentos nos condomínios. Se ela não morar, o pai dela mora, a mãe dela mora, o irmão, um parente. Então, nós atingimos aí quase que metade da população que moram ou trabalham em condomínios. E quanto mais as cidades crescem, o único caminho para o crescimento das cidades são os condomínios. É o crescimento vertical para que exista aí uma capacidade maior dos grandes centros. Perfeito. Ou seja, pessoal, olha a importância dessa live, hein? Estamos aí mais alguns dias de isolamento social, prorrogação, então nós precisamos agora trazer informação mais do que nunca. Então vamos lá. Vamos para a pergunta. Primeiro eu quero agradecer aqui o doutor Wagner Costa, pela gentileza aqui das mensagens. Eu li, viu, doutor? Obrigada pela gentileza, pelo carinho. Obrigada, viu? Vamos lá. Vamos para a primeira pergunta aqui, ó. S. Mendes, _Edu. O governador de Maranhão fez um decreto para uso de máscaras em áreas comuns, mesmo que privadas. É correto? Então, a gente tem aí muitas questões inerentes a esse Covid. Então, a primeira situação é a interferência do Estado em relações privadas. Então, se você tivesse me feito essa pergunta alguns meses atrás, eu te diria que não, que é uma relação privada e que o Estado não pode interferir numa propriedade privada dessa forma. Mas hoje nós estamos verdadeiramente no estado de exceção. E no estado de exceção é importante que as medidas existam para a defesa de todos. Então, existe uma supremacia do poder público sobre o privado e, nesse momento, impera a defesa da vida, a defesa de situações que possam acarretar aí em prejuízo. Nós não sabemos se todas as medidas elas são ou não pertinentes. Nós temos a Organização Mundial de Saúde orientando as medidas, mas, ao mesmo tempo, nós temos situações que acabam fugindo do controle. Então, é importante, a gente não sabe qual caminho é o correto, a gente tem países trazendo um direcionamento, a Organização Mundial de Saúde trazendo outro, o Brasil com uma postura e algumas vezes o próprio município, o Estado, a federação, de forma diversa. Então, se é lei, você tem que cumprir. Tá? Se é lei, você tem que cumprir. Logicamente que existem meios legais de se contestar a aplicabilidade dessa lei, ação direta de inconstitucionalidade, mas não é o particular que vai fazer. Eu entendo que nesse primeiro momento não existe um prejuízo, pelo contrário. Se existe um excesso, mesmo que não seja a recomendação, eu já vi entidades dizendo que o uso de máscara não é tão preciso quanto deveria, enfim. Nós, como não médicos, não infectologistas, a gente não tem a capacidade de julgar.
com certeza é importante que os governos utilizem essas medidas com base em dados e não apenas um proveito político, uma oportunidade, e com base nesses dados emanem aí as leis e nós, cidadãos, temos que cumprir a legislação. Então, eu entendo que se existe aí uma medida para o uso de máscaras, mesmo em propriedade privada, nós temos que obedecer. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Pessoal, vão mandando aí as perguntas de vocês. Enquanto eu estou procurando aqui a outra pergunta, doutor, eu vou fazer a minha. Da última live que nós fizemos até agora, quais foram as mudanças? O que o senhor acha que já tivemos de procedimentos positivos nos condomínios? Fala de uma forma geral para a gente. Então, muita coisa mudou, Adriana. A pergunta é ótima. Porque o primeiro momento da pandemia, nós tivemos um grande susto, as pessoas ficaram reclusas, o índice de pessoas cumprindo a quarentena foi muito maior, e hoje nós já estamos num momento onde as pessoas estão cansadas, estão preocupadas não só com questões inerentes à saúde, mas também com os impactos que essa pandemia tem trazido na economia. Nós já verificamos cidades em Paris, a própria Alemanha, abrandando algumas medidas, também sem saber se elas são efetivas ou não são efetivas. E isso faz com que a política interna mude. Então, nós tivemos aí um primeiro momento, as medidas um pouco mais restritivas e os tribunais se comportando de forma extremamente condescendentes com a imposição de medidas restritivas, seja em áreas comuns ou em outras situações. Até o próprio PL 1179, que nós mencionamos na última live, que ele foi aprovado rapidamente no Senado e estava tramitando na Câmara dos Deputados, ainda não foi aprovado, não foi votado. Então ele também perdeu força. Os governadores que tinham uma política de quarentena super rígida já estão conversando sobre o abrandamento dessas medidas. E isso também tem trazido impactos dentro dos nossos condomínios. O que era imperioso, o fechamento de uma área, nós já estamos discutindo a possibilidade ou não de flexibilização, da utilização moderada, da restrição e não mais do impedimento. Nós tivemos também uma mudança do entendimento dos tribunais que, num primeiro momento, proibiam a realização de mudanças. Então, todas as vezes que existiam aí a necessidade de alguém se mudar para o prédio ou de alguém perpetuar uma reforma, os tribunais impediam essa realização dessa mudança ou dessa reforma. Hoje nós já temos sentenças em primeira instância até em segunda instância no sentido de que dentro de algumas situações com medidas de higiene ou com luvas, máscaras, algumas mudanças justificadas são possíveis, algumas áreas comuns já podem estar abertas, então e nós ficamos aí numa situação complicada, a gente não sabe, a gente ouve no noticiário que o pico vai ser em meados de março, depois final de março, depois abril, depois maio, depois junho, julho, o tempo está passando, nós temos aí eleições municipais, também não sabemos como vão se comportar, a escola das crianças, se as crianças voltam ou não, se os estabelecimentos comerciais eles voltam ou não funcionar, então nós estamos aí um dia esperançosos, no outro dia pouco esperançosos e todos muito perdidos com as orientações, a gente não sabe quais são as medidas efetivas, o que a gente se embasa são nos dados, e os dados, infelizmente, são contrários a qualquer tipo de política que a gente pode observar. Então, independente de uma política que abrange ou não a quarentena, no Brasil nós temos aí, hoje, acho que foram 400 mortes, ontem 400, então essas mortes têm quintuplicado, não é nem dobrado, nem triplicado, os sistemas de saúde têm entrado em colapso, a gente tem visto no noticiário os cemitérios trabalhando com 13, 14 máquinas,
locais como Manaus, com médicos abandonando os postos de trabalho com medo, falta de equipamentos. Então, além dessa questão inerente à pandemia, nós temos aí problemas estruturais, nós temos problemas políticos. Então, é um momento único que nós estamos vivendo. Até conversei com o doutor Gustavo Camacho outro dia, que está nos escutando, e ele falou: nós estamos fazendo história, doutor, nós estamos fazendo história. E ele tem razão. Esse é o momento que nós vamos contar para os nossos filhos. A gente vai um dia contar para eles, para os nossos netos, esse momento que a gente passou. E se Deus quiser, ele vai passar, nós vamos atravessar, mas ele vai deixar aí muitos estragos. Ai, dói o peito. Ouvir, né? Uma pena. Doutor, como tem nesses de também da última live para cá, a gente conversou a respeito de regramentos, né, diante das orientações do isolamento e as dificuldades, né, porque diverge muitas opiniões de moradores. Imagina um prédio com 20 andares, né, cada um pensando de uma forma. Então tem aqueles que seguem a regra, aquele que não segue, por conta que cada um tem as suas convicções. E aí, esse síndico, ele pode aplicar as multas, não aplica multa. Da última live para cá, houve já esse boom de caos dentro dos condomínios, porque as pessoas não aguentam mais ficar dentro de casa, ou porque não concordam com a regra, ou porque diante dessa disputa política de opiniões divergentes, acaba cada um indo para um lado. E aí, como que fica o síndico e como ele tem reagido? Ele tem conseguido aplicar multa, acha pelo bom senso não aplicar? Como que funciona? Como tem sido a postura daquilo que tem chegado de informação em você, a você? Então, é complicado. O síndico, ele é acionado porque o morador quer finalizar a reforma, mas o vizinho também aciona porque não dá para fazer barulho em tempos de quarentena. Então, são momentos muito difíceis. Os síndicos, eu realmente estou preocupado com os síndicos. Tenho recebido inúmeros contatos de síndicos insistindo na renúncia porque não aguentam a pressão. A pressão é muito grande em cima do síndico, porque ele mesmo que ele seja um síndico profissional, ele não tem... As pessoas querem pessoas que resolvam. O síndico, ele não tem poderes de resolver. Como é que ele vai resolver? Nós temos opiniões divergentes, como você muito bem colocou, Adriana. Um acha que o abrandamento deve ser feito, o outro não sai de casa. Eu tenho um amigo que me ligou nessa semana, ele falou: Rodrigo, eu não consigo visitar meu pai, eu queria levar alimentos, e eu fui até lá, meu pai me fez entrar de cueca na casa dele. Então, é uma situação que seria cômica se não fosse trágica, é um tragicômico, mas é uma situação real. Então, as pessoas estão vivendo momentos assim extremamente complicados. Nós tivemos um caso num condomínio de uma pessoa que saiu nua, surtada. Tivemos um outro caso, como eu recebi... protesto? Foi Não, como pirou. Não, a pessoa pirou, ela se descontrolou e saiu. Isso acontece algumas vezes, não é o primeiro relato que nós temos. E tive um caso que me ligaram no começo dessa semana, que as crianças estavam fazendo barulho, daí o pai desceu para falar com o vizinho, porque o vizinho reclamava de forma insistente, as crianças já tinham ido dormir, só que o vizinho já estava acostumado com esse barulho, e ele foi lá e agrediu, o vizinho bateu para conversar e explicar, e aquela pessoa que estava incomodada foi lá e agrediu. Então, além dessas agressões que nós temos em casos contra mulheres, nós estamos tendo conflitos muito mais exacerbados, porque as pessoas estão sendo obrigadas a conviver dentro dos mesmos espaços sem ter opção. Então as crianças estão brincando dentro de casa, de bicicleta, jogando bola, aquele que quer ouvir música precisa extravasar, ou quando não temos uma live dentro de uma varanda. Então nós temos dentro do condomínio diversos interesses, diversas situações, e a situação tem sim se agravado. As pessoas... Então, a gente já tem aí, até a gente perde a noção do tempo dentro de casa. Outro dia eu perguntei que dia que era. Então, quando minha avó
não sabia que dia que era, eu ficava irritado, como ela não sabe? E hoje eu fico chateado que eu cobrava dela, que ela não sabia que dia que era. A gente perde a noção do tempo, ainda mais quando a gente tem um vizinho embaixo, um vizinho em cima. Então, os síndicos estão enfrentando uma barra gigantesca, tem sido muito difícil. É importante que ele busque o apoio da administradora, que ele busque o apoio do advogado, porque, pelo que tudo indica, nós não vamos ter aí uma solução nos próximos dias. E fiquei chocado quando vi no Instagram outro dia que nós nunca mais seremos os mesmos e não teremos mais aquela vida que nós tínhamos antes. Então nós temos uma nova conjuntura, uma nova situação e temos que nos habituar aí com um novo jeito de ser, um novo jeito de viver, e é importante que nós adequemos também as relações dentro dos condomínios, que vai continuar sendo com certeza a nossa morada. E vamos estar mais empobrecidos dentro dos condomínios, o que também vai gerar mais conflitos, porque se um não pagar o condomínio, e a gente vai ter muita gente que não vai ter dinheiro para pagar, isso por si só já causa insatisfação perante aquela coletividade. Então nós vamos ter problemas aí de convívios inerentes à falta de pagamento de cotas muito grandes também. Então eu já vou pegar aqui o finalzinho da sua explanação, porque teve uma pergunta aqui, só vou tentar achar de quem é a pergunta, que eu estou seguindo aqui as perguntas pelo outro aparelho, e aí depois eu faço menção de quem que é a pergunta. Mas antes aqui, mandar um abraço para o Adérito, para o Ramalho da Construção, que entrou aqui na live, está participando, meu paizão. Tem o doutor Luiz Rogério Barros, e tem vários advogados aqui falando que você é o professor, foi o professor, que tem admiração, várias mensagens de carinho. Obrigado para todo mundo. Doutor Luiz Rogério Barros, presidente da OAB da Lapa, grande amigo. Prazer imenso tê-lo conosco. Aí, então, assim, a seguinte pergunta que eu vi aqui que passou rapidamente, e aí bem na hora a tela subiu, é a respeito das inadimplências. Elas vêm numa crescente. Como agir, como funcionar, qual a orientação que o Dr. Carpati dá neste momento em relação a essas inadimplências, tendo em vista também o aumento de desemprego neste período, né, de isolamento? Então, nós temos aí, eu procuro ser sempre muito conservador, mas em alguns momentos é importante ser inovador. Então, meu pai sempre costuma dizer que se a gente partir de uma premissa errada, nós vamos chegar a uma conclusão errada. Então, a gente tem que sempre ter muita cautela e analisar a situação. O que nós temos hoje? Aquele devedor, ele é obrigado a pagar a sua dívida com juros, correção e a multa. Tá? E quando não ainda tiver os honorários advocatícios e o caso tiver no jurídico. Mas numa situação como essa, você tem entidades bancárias amenizando multas. Você tem o próprio governo amortizando ou isentando o pagamento de multas ou postergando o pagamento. Então, eu entendo que o momento é também do condomínio, para que ele não perca a arrecadação, dele renegociar dívidas e também discutir internamente se é o caminho ou não retirar juros ou correção. Lembrando que o síndico ele responde civil e criminalmente, então qualquer medida que ele tome, ele vai responder. Então ele não deve tomar medidas aí conforme o que ele entenda. Então é importante que ele tenha um embasamento, ele tenha ali um parecer jurídico, ele tenha uma orientação importante. Mas eu entendo que o caminho é sim de abrandamento, é de recebimento parcelado. Logicamente que ele precisa seguir um norte e ele precisa receber de forma homogênea. O condomínio, primeiro que não tem relação de consumo e segundo que ele não visa lucro. Ele é um rateio de despesas, então aquilo que entrar vai custear aquele condomínio. Então, se metade não pagasse, 20%, ele vai ter um desfalque de 20% e alguém vai ter que custear. Mas se não tem a possibilidade de entrar esse dinheiro,
é melhor que entre pingado, parcelado, sem juros, sem correção, mas para isso é importante que o síndico tome aí medidas de encontro com o interesse daquele condomínio e sempre observando a lei. O Caio Mário da Silva Pereira, que foi o autor da lei de condomínios de 64, ele dizia que o limite da proibição é o interesse coletivo. Então é muito importante, por mais que nesse momento nós tenhamos assembleias aí suspensas, é impossível realizar uma assembleia física nos estados onde nós temos aí muitos casos de contágio ou a suspensão de aglomerações, mas ele tem outros meios de pesquisa, outros meios de entender qual é a vontade daquele condomínio, e o síndico eleito por aquela comunidade, ele sabe os anseios daquela comunidade. Então, é importante que ele responda os anseios daquela coletividade. Assim como o político responde os anseios da coletividade, e muitas vezes você não consegue falar com a população, não pode se expor, mas você está sentindo, as pessoas estão te mandando mensagem, é importante a sensibilidade. Então, o síndico tem que ser alguém sensível para essa situação e entender qual é a necessidade daquele condomínio. Isso vale no caso das cotas condominiais e vale também no caso do abrandamento da utilização das áreas comuns. Doutor Rodrigo, é muito surreal falar em diminuir o valor do condomínio? Então, não, Adriana, eu acho que é pertinente sim, mas primeiro o síndico nesse momento ele vai precisar ser um grande conhecedor de números. Então nós temos muitos síndicos que eles acabam delegando de forma completa a gestão do condomínio para a administradora do condomínio. Então, nesse momento, o síndico precisa ser um grande gestor. É um momento onde requer uma habilidade daquele que está no exercício. Assim como nós tivemos no automobilismo, o Senna, quando ele ganhava aquelas corridas com o câmbio estourado, que ele chegava acabado, é esse o momento. É o momento onde o síndico precisa segurar aquele volante muito fortemente, ou aquele gol naqueles 45 minutos do segundo tempo, porque ele pode sim ajustar os números. O condomínio faz rateio de despesas, então ele tem que entender que em alguns momentos ele pode sim suprir algumas despesas, ele tem fundo de reserva. Então, num momento ideal, num cenário ideal, ele poderia, por exemplo, suspender uma cota extra. Se ele não pode realizar obras, por que ele vai continuar a arrecadação? Ele pode arrecadar daqui a 6 meses, daqui a 3 meses. Se ele vai arrecadar daqui a 3 meses, por que ele não pode suspender? O que ocorre é que no momento normal, ele chama uma assembleia, escuta os seus pares e toma a medida. Como é que ele vai tomar essa medida no momento que ele não pode realizar a assembleia? Nós temos o PL que autoriza a realização de assembleia virtual, só que esse PL não está aprovado. Uma assembleia virtual realizada sem uma previsão legal pode trazer uma falsa sensação de segurança. Então, é o momento que o síndico vai ter que chamar para si a responsabilidade e tomar algumas medidas em nome do condomínio em defesa dos interesses do condomínio. É importante que ele converse com o corpo diretivo, escute os seus pares. Ele não consegue fazer uma assembleia virtual sem uma previsão legal, mas ele tem o grupo do WhatsApp, ele tem o grupo do Facebook, e normalmente grande parte das pessoas estão lá. Logicamente que isso não vale como uma normativa, mas vale como embasamento, como o calor daquela situação. A gente entende o que aquela coletividade está querendo, com base nisso, junto com o jurídico, junto com o administrador, ele vai se embasar e tomar medidas administrativas. O síndico, nesse momento, isso também ocorre com os gestores, com os administradores públicos, com o presidente, com os governadores, que através de decretos, através de medidas provisórias, acabam tomando medidas no estado de exceção, no estado de sítio, muitas vezes sem passar pelo legislativo. Então nós temos hoje o Poder Executivo promulgando leis. Então o síndico ele é o Poder Executivo do condomínio e em alguns momentos, como nesse, no estado de exceção, somente nesse estado de exceção, ele vai ter que chamar para si a responsabilidade e tomar algumas medidas. E dentre essas medidas pode ser sim o ajuste do orçamento, a diminuição da taxa. Logicamente que se a situação comportar, se ele errar,
ele vai pessoalmente responder pelos excessos. É por isso que esses síndicos têm renunciado, porque não querem assumir esse tipo de responsabilidade, que logicamente é muito grande. Meu Deus, que caos, Senhor. Bom, também atrelando a esse papo, eu acho que é super viável aqui essa pergunta, que é do Ramalho da Construção. Do quadro que está agora, atual, ainda mais agora nessa segunda live, esses dias que nós tivemos de isolamento e de atualizações que estão sendo trazidas aqui nessa noite, ele perguntou o seguinte, não é tão relacionado a condomínios, mas a sua visão em relação à quarentena, isolamento e a cidade de São Paulo. Ele colocou, acho que com segurança é possível retomarmos aos poucos, e quero saber o que o senhor acha a respeito disso. De voltar aos poucos, né, a vida cotidiana que tínhamos antes da quarentena. Então, Adriana, primeiro mandar um abraço para o Ramalho da Construção, tive o prazer de conhecê-lo por seu intermédio. Eu acho que é um momento onde o primeiro ímpeto da sociedade, e isso aconteceu no mundo inteiro, foi a suspensão de tudo, a quarentena, o recolhimento. Mas nós temos, além das questões inerentes à saúde pública, e nisso o Estado de São Paulo, tanto a Prefeitura quanto o governo estadual, tem dado aí uma aula de como gerir as situações. Nós temos aí as questões inerentes à vida, à continuidade da vida. Então, isso no âmbito condominial, aquela obra proibida, passaram 40 dias, então as pessoas precisam seguir, as pessoas precisam comer, as coisas precisam acontecer. Então, eu entendo e observando o que tem ocorrido mundo afora, né, nem país afora, independente do que estiver assolando o nosso país ou o nosso mundo, a vida precisa continuar. Nós tivemos situações também como essa em momento de guerra, Segunda Guerra Mundial, e nem por isso as pessoas deixaram de se arriscar. Elas se arriscavam a levar um tiro, mas elas saíam, e a vida precisa continuar com todas as cautelas de praxe, com todas as proteções, mas se ficarmos apenas restritos dentro de casa, imagina mais 40 dias. Eu li outro dia no estado de São Paulo que as grandes empresas de São Paulo não têm fôlego para 40 dias parada, sem receita. Então, nós vamos ter aí uma quebradeira de empresas e nós vamos passar a ter outros tipos de problema, como problemas de segurança pública, problemas de arrastões, problemas de fome. Eu acho que o caminho natural realmente ele vai ter que ser uma reabertura. Nós temos na Alemanha estabelecimentos com mais de até 400 metros podem funcionar. As pessoas precisam obrigatoriamente estarem de máscaras, manter o distanciamento de 1,5 metro, enfim. É vida que segue, em momentos bons ou em momentos ruins, é vida que segue. Então, eu acho que a gente vai precisar retomar, senão nós não vamos ter nem internet para conversar, nem lares para que eles possam continuar sendo construídos. A gente precisa alimentar os nossos filhos, esses precisam ir para a escola, enfim. É uma cadeia, o motorista precisa segurar o ônibus, a construção civil precisa continuar, senão nós já tivemos aí impactos. Eu vi outro dia que o próprio Cirque du Soleil pediu concordata, grandes empresas, a Nordstrom dos Estados Unidos, salvo o melhor juízo, outras grandes empresas pedindo também concordata, mais 30, 40 dias dessa situação, infelizmente não vai sobrar, como dizia as novelas da Globo, pedra sobre pedra, né? Adorei. É isso. Doutor, o Fúvio Stage, ele faz a seguinte pergunta, até para enfatizar aqui o que você colocou, porque eu acho que você já respondeu, mas dá uma ênfase. Professor, os decretos municipais são válidos para os condomínios? Para os condomínios? Então, são válidos sim, Fúvio, com certeza são válidos, porque os decretos eles não vão chegar na especificidade
de falar, olha, para o condomínio vale, para a construção vale. Então, ele pega os principais setores, as principais áreas que ele quer atender, e mesmo aquelas situações onde não tiverem especificadas, elas vão abranger com certeza, logicamente, se enquadrarem naquela situação. Então, por exemplo, proibidas aglomerações com mais de 50 pessoas. Posso fazer uma assembleia? Com mais de 50 pessoas, não, porque a gente vai interpretar por analogia o decreto. Perfeito. Vamos para a próxima pergunta aqui. Na verdade, não sei se é pergunta, mas vamos lá. É do Marco Ferreira. Primeiro abraço a vocês, principalmente para o doutor, que foi meu professor no curso de síndico profissional pela Gabor RH e Sindiconet. A pergunta dele é a seguinte: qual o amparo do PL 179/2020 dá ao síndico? Você já explicou isso naquela primeira live, mas talvez ele não estava lá, então acho que vale ressaltar agora, né? Olá, Marco, tudo bem? Então, o PL traz 3 artigos inerentes à vida em condomínio. Então, o primeiro, ele dá poderes para o síndico fechar e tomar medidas inerentes às áreas comuns, inclusive proibição de festas e aglomerações dentro de unidades. Depois ele trata da prorrogação automática do mandato do síndico vencido até 20 de março, ele ficaria automaticamente renovado até 30 de outubro, e ele traz a possibilidade, quando não é possível a realização de uma assembleia virtual, quando não é possível a assembleia, ele traz a possibilidade da assembleia virtual para eleição ou destituição do síndico. Então, esses são as 3 principais questões inerentes ao PL. Tá? Então, primeiro é a possibilidade da assembleia virtual para mandatos vencidos até 20 de março e, caso não seja possível a realização dessa assembleia, a prorrogação é automática até 30 de outubro. Tem uma pergunta aqui da Gema Conde sobre os funcionários idosos no condomínio. Então, devem ser dispensados. Devem ser dispensados. Nós temos aí políticas federais, como, por exemplo, você pode dar férias e pagar depois, você pode suspender o contrato por 60 dias, você pode reduzir o salário e reduzir a carga horária 25%, 50% e 70%. Então, é importante que ele esteja em casa, porque entendo que, eventualmente, o síndico possa, sim, ser responsabilizado caso esse funcionário que tenha risco seja contaminado dentro do condomínio ou no caminho do condomínio. Então, pessoas de risco com comorbidades devem ser dispensadas. O Miguel Araújo, ele colocou aqui, olha, a assembleia virtual pode ser uma grande armadilha neste momento. É hora de envolver o conselho e fazer senti-los a responsabilidade, chamá-los à mesa e dividir as responsabilidades. É meio complexo isso, né, doutor? Porque geralmente quantos membros tem nesse conselho, nos conselhos? Então, normalmente 3. Em condomínios maiores nós temos, às vezes, um conselho maior, ou outros conselhos, um conselho fiscal, um conselho consultivo. Mas, normalmente, num condomínio padrão, a gente fala em 3 membros do conselho. Subsíndico e mais 3 membros do conselho. Então seria uma alternativa reunir todos para deliberar? E mesmo assim teria que chamar uma assembleia, que vai ter que aglomerar e aí não vai adiantar nada. Não pode porque é um decreto municipal que vai influenciar dentro do condomínio, certo? Então, e aí? Eu acho que a gente acaba não concordando com essa observação, né? A gente tem que ressaltar a importância de não aglomerar, de tentar fazer as medidas da OMS serem cumpridas o máximo que possível. E nessa hora a gente tem que ter o apelo do bom senso de todos os moradores, né? Eu tenho falado uma coisa, sabe, doutor Rodrigo? Que eu falo assim, gente,
a gente fala tanto de ato solidário, aplicar solidariedade, olha, comprar cesta básica, ajudar com os EPIs, comprar luvas. Eu estou falando de a população, né? Tem um monte de várias ONGs, associações, pessoas mesmo que estão fazendo por conta. A gente está vendo aí nas redes sociais. Gente, o ato mais solidário é você pensar nessa hora que a tua opinião pode interferir drasticamente na vida do outro. Então, se você não concorda com o isolamento, tenta pelo menos, né, se segurar pensando no outro que acredita que o isolamento é um meio de se prevenir, que é um meio de se cuidar, né? Então, eu acho que essa hora aqui, eu acho que é o bom senso das pessoas, de tentar se ajudar. Às vezes a gente coloca muito a nossa emoção. Ah, fico bravo porque o outro tá jogando bola, porque o outro tá gritando, porque o outro tá com som alto. E aí aquele que tá com o som alto fala, pô, não vou ligar o som alto, porque de repente o meu vizinho trabalha com home office e o meu som vai atrapalhar ele. Tá faltando um pouco disso, né? Da gente pensar no outro, deixar um pouco de pensar em si, né? No que te satisfaz, no que é bom pra si, ou a opinião é minha e ponto, acabou, e tentar pensar o que eu posso ajudar, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir, né? E no condomínio isso é tão importante. Acho que tinha que ter uma campanha de conscientização disso, né? Nos condomínios hoje, para poder ajudar a população, o povo não brigar tanto, porque no primeiro período de isolamento já deu um caos, mas agora nesse segundo período, desse segundo decreto, as pessoas estão com os nervos à flor da pele. O que você pensa a respeito disso, doutor? Você está coberta de razão, Adriana. E essa situação tende a piorar, né? As pessoas, elas dificilmente elas pensam no coletivo. Então, as pessoas normalmente elas enxergam só o interesse delas. E o que tem acontecido também é um momento de reflexão, de flexibilidade, eu conversei hoje com um amigo pessoal que me ligou e ele falou o seguinte: eu coloquei os sapatos fora de casa porque eu tenho a orientação que o vírus pode estar no chão, e daí o síndico mandou o zelador me ligar que ele estava transtornado que os sapatos estavam fora de casa. Eu perguntei para ele, o que você fez, Luiz? Ele falou assim, eu tirei o sapato, que coisa pequena, ele está incomodando ele, eu tirei. Mas você vê, num momento como esse, o síndico está preocupado que aquele que está querendo preservar a vida entendeu que aquele era o caminho. Então, eu vi também um especialista falando que é momento da gente não criar mais inimizade e não criticar. Um quer seguir à risca as regras e o outro não quer, mas a gente tem que respeitar. Não é momento de discutir se quem está sendo mais restritivo está certo ou se quem está sendo menos está certo. É momento da gente ter bom senso, da gente se reservar, da gente respeitar o próximo. Então, a grande lição disso tudo é rever as relações. Você sabe que eu tenho ido a lugares que nunca fui, então você evita aquele mercado grande, vai no mercado menor, você evita aquela padaria, você às vezes sai, desce num prédio e você conversa com o vizinho que você nunca conversou, porque a gente está sempre correndo. Então é importante que você reveja essas relações com seu esposo, com seu marido, com seus filhos, com seus amigos. Então estabeleça uma rotina, entenda que a vida é outra e que também é uma grande oportunidade de se reinventar, de recomeçar novamente. E não vale nada a vida não vale nada se você não respeitar o próximo, não poder contribuir. Adriana, você sabe isso, assim como eu, os trabalhos maravilhosos que você faz. O trabalho que a gente faz, o bem-estar que dá a gente ajudar o próximo, fazer uma coisa boa, né? É algo assim, você saber que alguém conseguiu atingir o objetivo porque você ajudou, né? É algo tão satisfatório, tão rico. Então, é importante que as pessoas entendam que multiplicar, que fazer o bem, pelo simples fato de que é importante fazer o bem, de que é importante multiplicar, sem qualquer recompensa, já te traz uma satisfação pessoal
maravilhosa. Então, é importante e queria que as pessoas pudessem exercitar isso, porque é um benefício para elas também. E que esse seja o egoísmo do mundo agora. Fazer o bem para sentir prazer. Perfeito, Né? perfeito, perfeito. Olha aí, quer ato mais solidário do que esse, de você tentar ter os dias mais harmoniosos possíveis dentro do teu condomínio? Você escolheu um condomínio para viver, você escolheu um prédio, um condomínio de casas. Então você fala, o que que eu posso fazer para ter dias harmoniosos? O que cabe a mim? O que eu posso? Ah, mas o outro não está fazendo. Não, não, não. Se o outro faz ou não faz, esse é o momento de olhar para si. O que você pode fazer? O que eu posso fazer? Ah, então é tentar essa autorreflexão, né? É refletir, refletir, faz uma listinha, vai eliminando, analisa, coisas simples, mas que merecem agora você estudar a respeito de como ter bons atos, né? E o que adianta você comprar lá 500 cestas básicas para dar numa comunidade vizinha, se dentro do teu condomínio você está em pé de guerra? E você maltrata o porteiro, né? Você comprou 500 cestas básicas, chega e não dá bom dia. Como é gostoso viver num lugar em paz, né? Como é gostoso você sobrou um pedaço de pizza, você mandou para o porteiro, o teu vizinho chegou mal-humorado, você deu um grande bom dia e ajudou a mudar o dia dele. Então, é gostoso e isso parece que é uma energia que vai somando, a gente vai fazendo bem, as pessoas vão, isso vai se multiplicando. Quem sabe a gente não chegue nisso? É conscientizar, é usar esses canais. Parece às vezes irrisório, bobo, mas não. Eu acho que toda mensagem que a gente puder semear, propagar, levar, é válido neste momento, para trazer paz de espírito para as pessoas, muita oração, pedir muito a Deus, se conectar com Deus. Esse é um momento. Deus está dando uma oportunidade, ao meu ver, opinião minha, tá, gente? Quem está nos assistindo aqui, eu vou colocar uma opinião muito minha. Eu acho que a gente está numa fase onde Deus, na verdade, está dando uma oportunidade para a gente se conectar com Ele. E eu não estou falando aqui de religião, até porque meu pai é espírita, minha mãe é católica, eu sou evangélica. Mas acreditamos que Deus é um só. Estou falando aqui de Deus. Pena que tem gente que não acredita em Deus, que é ateu, mas enfim, tirando isso, esta é uma oportunidade para se conectar com Deus, para conversar mais com Deus, para orar, para ler a Bíblia, para se inteirar, para pedir, orar pela nação, pelos nossos governantes, para Deus tirar as nuvens, para poder trazer a verdade, para a gente, né, ter um. Este é um momento da gente pensar no todo de uma forma de amor, de carinho, de afeto. Agora não é hora de falar quem tem mais poder, quem tem mais posses. Este é o momento da gente pensar na vida, no ser humano, e inclusive do que a gente pode, como para si, evoluir. Como eu posso evoluir como ser humano, né? E de que Doutor, valem uma essas pergunta. posses hoje, né, Adriana? Pois é, de que vale, doutor Rodrigo Carpati? De que vale? Me explica, né? O que adianta? É aquilo que eu também falo e já ouvi de muitas pessoas. Do pó viemos, ao pó vamos voltar. Sem levar nada. Tudo fica. O carro fica, a casa fica, as roupas ficam. Fica tudo aí. Tudo bem, gente. Enquanto estamos vivos, queremos viver bem, numa casa legal, com um carro confortável. Queremos, né, ter um mínimo de conforto para uma sobrevivência sei lá, boa, positiva, que a gente acha e considera, mas a gente não pode colocar isso em primeiro lugar. A gente não pode achar que isso é a essência do ser humano, porque não é, porque na hora que morrer vai ficar aí. Você desfrutou enquanto estava vivo, mas desfrutou de uma forma boa? Às vezes você tem tudo isso e a vida ainda é tão amarga, tantos que tem tudo isso e a vida é tão amarga, tão triste, tão difícil. Como bem colocou, tem tanta gente que fica o tempo todo mal-humorado, né? Eu conheço uma pessoa que é assim, eu adoro ele, mas, gente, ele entra mal-humorado, sai mal-humorado. Não tem nada que anima, nem no dia do pagamento dá um sorriso. É. O que adianta? Então, assim, o que eu posso evoluir? Vamos evoluir? De repente, esse é um modo de vida que está me fazendo bem, até mesmo para minha saúde. Então, vamos dar um rumo novo para a vida, gente. Né? Vamos tentar ver a coisa boa de uma situação tão difícil. Sei lá, é apenas opinião minha, tá, gente? Bom, a doutora Elis Rocha, ela colocou uma pergunta aqui.
Até quando a Assembleia vota errado e a responsabilidade é do síndico? Olá, Elis, tudo bem? Então, se a Assembleia, a pergunta é se a Assembleia vota errado? Eu vou simplificar. Quando a Assembleia vota errado, a responsabilidade é do síndico? Então, não necessariamente. Então, o que forem situações impositivas, o síndico ele não submete na Assembleia, ele cumpre a lei. Se a Assembleia quiser tomar um direcionamento errôneo, ela vai tomar e aquele condomínio vai responder como um todo, e não o síndico pessoalmente. Mas a Assembleia não pode, por exemplo, decidir não renovar o AVCB, o Auto de Vistorias do Corpo de Bombeiros, que é uma obrigação legal. Mas ele pode, por exemplo, em optar em não dar continuidade a uma obra ou demitir um porteiro que não mais agrada um condomínio, mesmo que isso seja errôneo. O síndico ele não é o dono do prédio. Ele está suscetível à vontade dos seus pares, dos seus condôminos. Se eles direcionarem para algo que aparentemente possa ser errado, se não for ilegal, o síndico tem que cumprir e não vai responder se não for um não cumprimento de uma normativa. Perfeito. O Dr. Wagner Costa. Dr. Wagner Costa, pergunta dele: se a Covid causou. Bom, vou traduzir aqui. Ele escreveu: se a Covid causou isso, imagina quando Jesus voltar. Eu acho que foi só uma observação, né? Eu acho Outra que sim. observação aqui é do grupo Síndico em Foco. O grupo Síndico em Foco escreveu o seguinte: Doutor Rodrigo Carpati, parabéns, doutor, por tudo que tem feito pelo segmento condominial. Tem meu respeito e minha admiração. Obrigado, Síndico em Foco. Deixa eu colocar aqui, deixa eu ver. É que, gente, vai subindo as mensagens, mistura tudo aqui. Eu tenho visto, tem muita mensagem subindo. Oi, doutor Gildásio. O doutor Gildásio entrou aqui. A Fernanda falou que temos que valorizar as pessoas, somos todos seres humanos, vamos nos conscientizar. É uma missão, né? Tem gente elogiando a live. A doutora Elis Rocha escreveu que é interessante também respeitar quem não quer conviver com os vizinhos, não criando problemas. Principalmente não criando problemas, com certeza. E quando chegar no momento em que o convívio é insustentável, a pessoa tem que mudar. Se ela não aguenta, ela não vai arrumar confusão. Então, tem muita gente que faz do seu objetivo brigar com o seu vizinho. Então, chega um momento em que é insuportável viver. Se você loca o apartamento, você devolve, vai buscar uma nova vida, vai buscar ser feliz. Se o apartamento é seu, você coloque à venda. Então, é importante também que as pessoas saibam o momento de buscar novos ares. E é impressionante, Adriana, como nós temos pessoas que fazem de situações, de convívios dentro do condomínio, situações insustentáveis e fazem disso os seus objetivos de vida. Então a pessoa briga com o zelador e não importa mais o trabalho, os filhos, a esposa, o foco da vida dele é guerrear contra aquele zelador. Que isso possa também mudar, porque não existe nenhum objetivo em arrumar confusão dentro de prédios. Se você soubesse cada situação que nós enfrentamos, e grande parte delas são situações que poderiam ser resolvidas com um pouquinho de bom senso, ou com a pessoa abrir um pouco, se cada um pudesse abrir um pouquinho mão daquela situação ou daquele problema, as situações seriam resolvidas facilmente. Como diz meu pai, que também está nos assistindo, muitas vezes os problemas não são o meu pai e o seu pai assistindo, né? Adorei! Os problemas... Um abraço para ele. Os problemas muitas vezes não são de direito, não são de administração, são problemas psicológicos, são problemas de convívio, né? De problemas. Às vezes a pessoa não sabe, que ela não consegue enxergar o que move ela, o que está fazendo com que ela descarregue no vizinho ou num barulho, enfim. Que a gente possa aí mudar essa situação. A gente não vai mudar tudo, né? Mas mas que as vamos pessoas tentar, possam... né? Pelo menos tentar, né?
o que a gente puder. Bom, tem o Lucas Batista aqui, que ele escreveu o seguinte: obras em unidades. Muitos querem fazer alegando que não existe proibição para isso. Como proceder? Então, ele tem razão, não existe uma proibição para obras, mas os decretos são no sentido de paralisação de qualquer atividade que não seja essencial. E ela traz como exceção, na maioria dos decretos, em qualquer âmbito, que a construção civil está permitida. E daí traz um problema de interpretação, se a construção civil está inserida na reforma dentro do condomínio ou não. Então, os próprios tribunais estão divergindo nesse entendimento. Então, num primeiro momento, as obras foram suspensas e nós tivemos inúmeras liminares suspendendo as obras. A grande parte das liminares, tribunais Brasil afora, foram nesse sentido. Mas, como você perguntou muito bem, Adriana, depois de 40 dias as situações mudam e os entendimentos também mudam. Então, o que era obrigatório ficar dentro de casa, a gente já está questionando se não vale a pena sair mesmo com risco, porque o tempo está passando. Então, imaginou-se que ia durar 15 dias, 30, e a coisa vai passando. Então, os tribunais têm abrandado, os próprios condomínios têm abrandado a realização de obras, de preferência as essenciais, não algo estritamente estético, desde que sejam cumpridos alguns requisitos, como funcionários limitados, horários limitados e o uso de EPIs, de equipamentos de proteção individual, de forma a não contaminar demais pessoas naquela coletividade, naquele condomínio. Não sei se é uma pergunta muito esdrúxula, mas eu vou fazer. Difere de um condomínio de casas e um predial? Às vezes a questão ali de ser prédio, a questão do elevador, é um acesso mais, né, restrito, o espaço é menor, então a circulação acaba tendo mais contato do que, por exemplo, condomínio de casas, porque as ruas são largas, tem ruas que são largas, a casa fica isolada. Difere com certeza, porque o condomínio de casas, você tem primeiro, como você mencionou, as casas normalmente são isoladas, mesmo que sejam germinadas, o espaço de circulação é aberto, e pelos entendimentos que nós temos, seria possível até que a pessoa transite, faça esporte na rua. O problema são os ambientes fechados. E dentro dos condomínios nós temos um grande agravante, que são os elevadores, que está aí nos top 5 de contaminação, nos meios que mais propagam a Covid, dentre eles os elevadores, porque parece que o vírus fica vivo no metal e nas botoeiras por muito tempo. Então, com certeza existe uma grande diferença entre áreas livres e condomínios de casa. Nós temos aí grande área de circulação, e condomínios que muitas vezes nós temos que atravessar corredores, abrir portas que nem sempre são automáticas, além dos elevadores, que são grandes locais de disseminação do Covid. Então não foi tão esdrúxulo assim. Não, com certeza não, de forma alguma. Gente, eu vou fazer a última observação aqui para a gente encerrar a nossa live, porque agora o meu Instagram, o seu também tá assim, Rodrigo? Eles liberaram o tempo da live? Eu acho que sim, eu fiquei controlando o tempo, parece que sim. Eles também andam se adequando, né? Impressionante como as redes sociais têm se adequado a essa nova situação também. Todo o mundo inteiro, em qualquer área, tem se adequado. A última live que eu fiz de 1 hora, ele cortou. A gente já passou de 1 hora. Já me liberaram quarta-feira. Eu fiz uma live com meu pai, aí bem na hora que eu ia despedir, aí eu tô despedindo do pessoal, aí virou o reloginho, porque eu espero cair, e não caiu. Eu falei, gente, não caiu. Não caiu. Aí eu fiz o teste, aí ficaram os sobreviventes comigo para fazer o teste junto comigo. A gente foi, muito mais que 1 hora. E agora, hoje, de novo, passou de 1 hora. Ontem com a Kátia Boulos, com a doutora Kátia Boulos também passamos de 1 hora, liberaram aqui o meu. Aí que bom, né? Todo mundo tá assim? Eu acho que sim, bom, o meu lá. também. Olha, o Oswaldo Graziano, ele fez aqui uma observação a respeito do AVCB,
na área comum, elas devem ser suspensas? Então, o AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, É, ele as não é... obras para AVCB. Ah, as obras, então. Eu acho que elas não devem ser suspensas na medida de que elas ocorram de forma segura. Então, o AVCB é uma obrigatoriedade legal. Então, se o condomínio não tiver o AVCB em dia, as obras do AVCB em dia, ele pode incorrer em outros riscos. Ele está trazendo também um risco para aquela coletividade. Por exemplo, o prédio precisa fazer obras gigantescas, então eu entendo que ele deva continuar para que ocorra ali com uma velocidade um pouco menor. Se, por exemplo, ele precisa de 50 funcionários, que ele continue uma obra com segurança com 10, por exemplo. Tá? Isso são números chutados, só para exemplificar. Mas o AVCB, como é uma obrigatoriedade legal, é importante que ele continue, apenas siga aí recomendações de segurança, horários e minimize o número de pessoas na medida da viabilidade daquela obra. Tá, o doutor Gildásio, a gente já falou sobre isso, mas eu vou pedir para o doutor Rodrigo dar uma pincelada aqui. Doutor, quando ocorre a perturbação exagerada de um condômino, como som alto, arrasto de móveis, gritaria, etc., essa situação pode ou não ser considerada perturbação da ordem e sossego, passível de um... eu acho que não concluiu aqui. Talvez de multa, processo, etc. Então, é possível, mesmo em momentos como esses, principalmente em momentos como esses, as pessoas, como você também já colocou, têm que ter mais bom senso. Se ela descumprir as regras, tanto o Código Civil quanto a Convenção e os regimentos internos de cada prédio estabelecem os limites e as sanções para perturbações do sossego, saúde ou segurança, e isso ocorre através de notificações prévias e depois multas que acabam sendo multiplicadas na reincidência do infrator. Perfeito. A doutora Luciana aqui falou que a live está ótima. Doutora Luciana, Obrigado, muito doutora obrigada. Luciana. Valeu. Doutor Rodrigo, que felicidade! Mais uma live mega positiva. Hoje nós fizemos uma live de tirar dúvidas mesmo, né, gente? A outra live a gente falou, eu praticamente coloquei todas as minhas dúvidas aqui, a gente interagiu só nós dois aqui, o pessoal só assistiu. Hoje a gente interagiu mais com vocês, né? Então, com a galera que tá, eu falo a galera do bem que tá nos assistindo aqui. Então, super obrigada, doutor Rodrigo Carpati. Olha, eu verifiquei que no seu Instagram tem um vídeo muito didático, muito legal, que explica, assim, com excelência a transmissão do vírus, do Covid-19. Então, eu fui e repostei. Eu peguei lá o seu vídeo, coloquei aqui no Instagram, que é aquele que os médicos, né? Todo mundo de branco, aí as mãos ficam verdes. É muito elucidativo, né? Muito, muito. Então, acho que vale muito a pena vocês irem lá no Instagram do Dr. Rodrigo Carpati, verificar esse vídeo, dar uma olhadinha para vocês verem que o caso é muito sério, que nós estamos exaustos desse isolamento, mas que ainda precisamos fazer as medidas da OMS, que a gente precisa lavar as mãos, que a gente tem que tomar cuidado aí com os contatos e tentar ter o bom senso em todos os momentos. Então, obrigada a todas e todos vocês que assistiram aqui, e eu vou pedir agora para o nosso Dr. Rodrigo Carpati fazer as considerações finais e mais, dizer nessas considerações alguns pontos que o senhor acha de extrema relevância, que de repente a gente não perguntou, eu não perguntei, o participante aqui não perguntou, e que você acha que se faz necessário destacar e que não podemos deixar de mencionar nesta live. Perfeito. Primeiro, agradecer a todos aqueles que nos acompanharam ao longo dessa live. Agradecer você, Adriana, e recomendar para que não deixem de te seguir. Eu não preciso fazer propaganda, basta que eles vejam o trabalho que você tem desenvolvido e vai continuar desenvolvendo na frente aí de qualquer situação que você se encontre nesse momento como vereadora de um dos maiores municípios do país, ou o maior município do país, um dos maiores do mundo, né? Quanto às dúvidas, nós vamos ter aí
muitas dúvidas ainda, é um momento de transição. A gente procura interpretar as situações rapidamente, de forma antecipada, para trazer para todos os síndicos um pouco mais de segurança, para os condôminos, mas nós também estamos aí eivados de dúvidas e de incertezas, porque a gente não sabe os rumos que as situações têm tomado, que o mundo tem tomado, mas se a gente puder dar alguma dica, eu falaria para que você colocou muito bem, Adriana, use o bom senso, tenha noção